Olá, estamos de volta com mais um episódio do Resenha do Cangaço. A gente vem discutindo nas últimas semanas, nos últimos programas, a história do cangaço e o cinema. Já discutimos em outros programas o teatro, a música, a literatura, o repente, e a gente vem fazendo uma sequência de programas sobre o cinema. De que maneira o cangaço está sendo trabalhado desde os anos 50 até hoje, e muitos filmes e minisséries virão ainda, porque o cangaço é um dos temas que continua agregando, continua despertando curiosidades, desperta sentimentos de desprezo, sentimento de curiosidade, também de paixão. Tem gente que ama o cangaço, ama Lampião, ama outros cangaceiros. Posso não concordar, mas eu respeito quem assim pensa. O nosso programa recebe hoje um convidado. Eu sempre trago ex-alunos. Os professores que passaram aqui, a maioria foram ex-alunos meus. Mas hoje eu fiz uma inversão. Eu estou trazendo um ex-professor meu, que sempre foi e continua sendo uma referência na minha formação como professor e como cidadão. Estamos recebendo hoje o professor Emanuel Braz. Seja bem-vindo, Emanuel. Lemuel, obrigado. Eu sempre assisto esse programa, sempre estou antenado às suas pesquisas, às suas publicações. E é um prazer enorme estar aqui contigo. E eu discordo um pouco desse professor, porque desde muito tempo nós somos colegas, trabalhamos juntos, pesquisamos juntos, fizemos andanças em pesquisa. Ainda ontem eu estava lembrando das aulas de campo, quantas vivenciamos fazendo isso que você faz hoje com o cangaço nessa trilha, nessas andanças tão gloriosas e tão ricas em conhecimento que você não guarda, você os publiciza, os publica e traz à comunidade esses conhecimentos que é muito importante para a gente repensar a nossa história. Emanuel, hoje nós vamos bater um papo sobre um dos filmes que eu considero mais representativos do cinema novo e que retrata não só o cangaço, mas também a religiosidade, as crenças populares. Mas antes de entrarmos no filme, eu gostaria de saber de você, Emanuel, como o professor deve trabalhar o cinema em sala de aula. Quais são as preocupações que o colega professor deve ter para que o filme que ele vai escolher, ou o documentário que ele vai escolher, traga resultados positivos para a turma, para os alunos. Na minha trajetória como professor de História, Lemuel, eu vivenciei justamente essas novas ferramentas que foram incluídas para além dos conteúdos livrescos, que muitas vezes não atendem às perspectivas que nós temos da história. E o cinema, o filme em si, ele me trouxe muitas experiências boas, muitas vivências boas em sala de aula. E acho que o professor, em primeiro lugar, deve ter a preocupação de fazer uma triagem, uma escolha do filme que esteja um tanto não, eu diria que relacionada diretamente com o conteúdo que ele esteja ministrando. No nosso caso, o conteúdo de história. Porque, às vezes, você tem sobre uma temática vários filmes que abordam aquele contexto histórico, que tratam daquela temática. Então, dependendo do nível da turma, do livro didático que esteja sendo utilizado, o professor deve ter esse cuidado de fazer essa triagem e um pouco encaixar o filme naquele conteúdo que ele está trabalhando.
E é lógico que o professor deve também preparar a turma ao escolher o filme, fazer uma preparação para a turma assistir aquele filme. Ter cuidado com alguns recortes que ele pode fazer e deve fazer do filme para o entendimento melhor da turma e fazer com que haja uma compreensão prévia, levando a turma um pouco um relato sobre o roteiro, as músicas utilizadas naquele filme, identificar as personagens é importante, enfim, levar para os alunos inicialmente uma visão geral daquela obra cinematográfica, porque o filme nem sempre retrata o fato histórico de uma forma mais próxima da verdade, mas ele nos traz muitos conhecimentos e uma amplitude a ser lida, a ser presenciada, vivenciada e discutida em sala de aula, que amplia os conteúdos que estão no livro didático. E um outro ponto que eu considero muito importante também é, ao final, depois de fazer toda essa caminhada com os alunos, da leitura do filme, da apresentação do filme, o professor fazer uma atividade. É importante que ele cobre dos alunos essa compreensão. E aí pode ser uma coisa induzida pelo professor através de perguntas, já que o professor tem a capacidade de compreender melhor aquela obra, induzir os alunos através de algumas perguntas que ele penetre mais no filme e traga para a sala de aula a sua leitura através das perguntas que o professor fez e promova uma discussão em sala de aula. Eu acho que esse é o momento mais rico da análise do filme. E aí, nesse momento também, uma certa comparação e um certo amplitude além do conteúdo livresco. Esse encaixe, essa identificação e essa ampliação é muito significativa. É interessante o que o professor Manuel coloca e dialoga muito com o que outros colegas professores disseram anteriormente, a preocupação que cada professor deve ter na escolha do filme, na leitura do roteiro, na compreensão do papel de cada personagem, até mesmo, você falou a questão do ambiente, da música, até das vestimentas, do cenário, tudo isso é interessante você discutir, explorar para o aluno. É por isso que um filme, geralmente é o que a gente chama de filme baseados em fatos reais, ele pode ser discutido na geografia, na história, na comunicação, em várias áreas de conhecimento, dependendo muito de como o professor vai escolher e adotar a metodologia que vai trabalhar. Nós vamos começar agora a bater um papo sobre o filme, mas antes eu quero lembrar você que está nos assistindo, olha, mais segundo seminário do Cangaço, Felipe Guerra, esse aqui são os anais do evento. Nós estaremos sorteando ainda esse material, que é o resultado do seminário. São as palestras que foram transcritas e transformadas em livro, com organização minha, professor Lemuel Rodrigues, e Geraldo Maia do Nascimento. Né? Esse aqui é os anais que vão ser sorteados hoje no final do programa. Para participar do sorteio, você precisa, nós temos o nosso QR Code aqui, fazer um depósito no valor que você achar. Quem define o valor é você. Esse valor ele é para cobrir as despesas de envio do material até a sua cidade, onde você esteja. Né? E aí você concorre ao livro dos anais do segundo seminário Cangaço Felipe Guerra. E nós tivemos recentemente o 4º seminário Cangaço em Felipe Guerra, um sucesso total, com a presença de grandes pesquisadores, Galbi Saldanha, Israel Maria, Luan Allende, João Souto, filho do casal, do
de ex-cangaceiros Moreno e Durvinha, João Bosco André, todos foram pesquisadores que estiveram presentes ao seminário Felipe Guerra e fizemos uma visita técnica maravilhosa nos lugares de memória e o resultado você terá também no final do ano. Nós estaremos publicando os anais do seminário desse ano. E eu quero agradecer a todos e a todas as pessoas que estiveram envolvidas na organização do seminário, tanto os da SBEC, Sociedade Brasileira de Estudos do Cangaço, quanto do município de Felipe Guerra, a Prefeitura, a Secretaria de Educação, de Turismo, a Câmara de Vereadores de Felipe Guerra, que recebeu o evento, que disponibilizou toda a sua estrutura para que o evento atingisse o objetivo, o sucesso que teve. A participação dos alunos foi fundamental. Nos 3 turnos, nós tivemos a presença de alunos das escolas públicas de Felipe Guerra, e isso é muito gratificante, porque é uma forma da história da cidade, da memória da cidade ser perpetuada. E o nosso trabalho, ele é sempre voltado para esse público. Emanuel, nós escolhemos um filme aqui para bater um papo, Deus e o Diabo na Terra do Sol. Alguns dos atores desse filme, Geraldo Del Rey, Ioná Magalhães, Maurício do Vale, Otton Bastos. A direção, Glauber Rocha. O ano, 1964. O gênero, drama, faroeste. Eu gostaria que você falasse um pouco do contexto histórico que esse filme foi produzido, que veio antes. Nós estamos nos anos 60, como era o cinema antes, o cinema nos anos 60, e o contexto histórico da produção de Deus e o Diabo na Terra do Sol. Bem, nós, no Brasil, nós tínhamos, durante a década de 50, ainda prevalecia cinema mudo, a imitação muito, seguindo o modelo de cinema americano. Ocorre que, em 1952, foram realizados 2 congressos em São Paulo. O Congresso Paulista de Cinema Brasileiro e o Congresso Nacional de Cinema Brasileiro. Então, nesses 2 congressos, houve discussões assim muito prementes sobre o tipo, o modelo, a característica do cinema brasileiro. E, claro que muitos estudiosos e atores, diretores participaram. E como resultado disso, eu creio, pelo que eu pesquisei um pouco, em 1960 surge um movimento muito forte, ganha importância, caracterizando uma crítica à desigualdade social, à opressão política, à marginalização das classes mais baixas. Esse movimento, ainda em discussão, gerou uma nova era para o cinema brasileiro, como você já citou, o chamado Cinema Novo. Há um dos pesquisadores e que vivenciou esse momento, que ele diz que toda essa discussão, no bojo dessa discussão, estava uma crítica ao colonialismo, que, de qualquer forma, inclui essas opressões. O que é o colonialismo, senão uma opressão política, uma opressão social dentro de uma certa região, de um país e de um povo. Então, esse momento que vivenciávamos no Brasil gerou esse cinema novo. E lógico que, antes desse filme que a gente está analisando,
surgiu um filme em 1963, Vidas Secas, baseado na obra do grande Graciliano Ramos. E aí surgiram outros filmes também nessa linha. O Desafio, Terra em Transe, que também é do Glauber Rocha. E esse novo cinema trouxe essa visão, essa discussão crítica sobre a realidade brasileira, que não deixa de estar incluída nessa obra que a gente está discutindo agora. A gente perceber os momentos que a gente vai pensar, os momentos que a gente vai enfatizar, a gente vai ver as características das opressões que são vivenciadas e são colocadas nessa obra do Glauber Rocha. É interessante essa contextualização de como foi produzido, de como surgiu a ideia, as influências do cinema brasileiro, as influências sobre os produtores, sobre os cineastas, sobre os roteiristas. Vivíamos o contexto da Guerra Fria, né? Quer dizer, você está aí no pós-Segunda Guerra, aquela disputa entre as duas potências imperialistas, e a América Latina, como um todo, sofria influência muito grande dos Estados Unidos. Então, o primeiro passo que a gente deve fazer é analisar o contexto em que aquela obra que você vai estudar, ela está situada. E Glauber Rocha se tornou a referência nessa nova fase do cinema brasileiro. Deus e o Diabo na Terra do Sol, ele foi gravado nos sertões da Bahia, na cidade de Monte Santo, Feira de Santana, Canché e Canudos. Por sinal, Monte Santo, que vocês vão ver algumas cenas aí, onde nós estaremos em julho. Em julho, nós faremos uma atividade em Monte Santo, faremos o mesmo percurso onde foi gravado o filme Deus e o Diabo na Terra do Sol. Só que o objetivo da ida a Monte Santo é conhecer o local onde o Exército Brasileiro acampou na Guerra de Canudos. Monte Santos foi a base do Exército e de lá partiam as expedições para Canudos. Nós visitaremos Monte Santo, visitaremos Canudos e em seguida seguiremos para Piranhas em Alagoas, onde desceremos o Rio São Francisco até a Grota do Angico, onde foi morto Lampião, Maria Bonita e 9 cangaceiros. E pelo lado da polícia, o soldado Adrião. Nós estaremos com um grupo nessas pegadas dos beatos e dos cangaceiros. Nós separamos algumas cenas, Emanuel. Eu gostaria de conversar com você sobre elas. Tem uma cena onde o Manuel, que é o personagem central do filme, Manuel e a Rosa, um casal que mora no sertão, que como todo sertanejo que não tinha posses, que não tinha condições financeiras, estava subjugado ao poder do coronel, seja na lavoura, seja na criação de gado, seja fazendo outros serviços para o coronel. E aí o Manuel trabalhava para o coronel, cuidava do gado do coronel e no sistema de meio, né? O que nascia, o gado, eles tinham uma parte, partilhava, né, entre o coronel. E aí, essa cena onde ele está com Rosa conversando sobre a situação dele, Manuel. Como é que você explica para o nosso telespectador? O filme inicia, antes dessa cena, o encontro de Manuel com o Beato, né? E é o que impressiona Manuel. E eu acho que aí já tem algo muito significativo que permeia todo o filme, que é a visão sobrenatural da crença em algo que está além da vida terrena. E ele vê no Beato, quando ele presencia aquela procissão, uma esperança de sair daquela vida. E ele chega encantado em casa contando isso a Rosa.
E aí, meu caro Lemuel, eu percebi algo na figura de Rosa que me parece que Glauber Rocha quis nos dar uma leitura da sensatez da mulher. Eu não sei se você percebeu na sua leitura, mas Rosa, desde esse primeiro diálogo com Manuel, ela não acredita no que Manuel está dizendo. Inclusive, ela fica um tanto omissa à fala dele, ao que ele está colocando. E no final ela diz que não adianta, não acredita no que ele está dizendo. Quando Manuel decide ir seguir o Beato, ela também não aceita essa decisão de Manuel. E durante todo o filme me parece que a figura da mulher é essa figura que está assim sempre duvidando de uma decisão impactante, assim, sem pensar. E esse diálogo aí reflete justamente essa visão que se tem do oprimido e do opressor. Manuel sonhando com um pedaço de terra, na esperança de ter uma roça, uma vida tranquila, uma família, mas as condições reais que eles dois viviam e que o filme reflete no início, percebe-se claramente que era um sonho, era algo que estava na visão irreal de Manuel. E daí a dúvida de Rosa que me deixou intrigado nessa colocação e nesse trajeto que Glauber Rocha faz da figura de Rosa no filme. É interessante que você coloca aí essa sua leitura, Emanuel, que a gente olha para Rosa e se a gente pode dizer que Rosa é como se fosse a referência moral do filme. É o ponto de equilíbrio, é a racionalidade em meio a dois mundos. Eu acho que esse termo racionalidade, você colocou o termo... Porque você joga interior, e eu sempre digo isso nas minhas leituras e nos meus debates, é o seguinte, o cangaceiro ou o beato, ele é um sertanejo. Ele é um sertanejo, ele nasceu dali. Então, você tem dois mundos que o sertanejo, não sei se o público vai concordar comigo, e pode discordar, não tem problema nenhum, a gente está numa discussão e é salutar a discordância, né? Eu vou usar o termo opção, ou talvez não seja esse o termo mais adequado, daquele sertanejo se tornar um cangaceiro, não importa quais motivos, né? Ou não se tornar um beato, não importa quais motivos, a esperança, a utopia de mudar o mundo através da religião, ou a esperança, a utopia de mudar o mundo através da violência, do crime, como era o que era cometido pelo cangaço, né? E no meio desses dois sujeitos está aquele sertanejo que nem optou por um, nem optou pelo outro. Continuou sua vida religioso, com sua crença e tudo mais. E Manuel, ele transitou nesses dois mundos, né? Interessante aí, em outra cena, como é que o sertanejo, e quando eu falo sertanejo, eu não me refiro apenas ao sertanejo do Nordeste do Brasil. Em qualquer região do Brasil, se você for para o sul do país, nós vamos nos deparar com situações semelhantes, que foi o caso do Contestado. Só para pegar assim, o sul e a região Nordeste, que se assemelham nas crenças populares e nas pregações, assim como se assemelha na reação do Estado e da Igreja. Nos dois casos, essas duas instituições agiram de forma violenta contra aqueles grupos que se insurgiam no sentido de acreditar em algo diferente. Então, essa cena aí, ela é interessante, que é a pregação do Beato no Monte Santo. Esse monte aí, que vocês vão ver agora, é o monte onde nós estaremos em julho. São
1.969 metros de altitude, 4 quilômetros de subida e 23 capelas ao longo dessa subida aí. Nós faremos isso em julho com um grupo de estudantes do curso de História da UERN, o campus de Mossoró. Emanuel, essa pregação, a figura do beato, do religioso, nos sertões do Nordeste, como é que você analisa, explorado pelo Glauber Rocha? Olha, eu fiz questão de assistir principalmente essa cena aí várias vezes. E me deixou um tanto curioso a pregação do beato, recheada de frases de efeito, eu diria numa linguagem mais nossa hoje, e até de mensagens falsas. Quando ele fala do descobrimento do Brasil, quando ele faz contrapontos assim, dando saltos quantitativos na história, o que me deixa assim muito à vontade. E claro, eu aqui quero fazer um parêntese e ter cuidado com as comparações. Eu falei nesse instante da distância de data, e em história a gente tem muito cuidado quando a gente pega um fato do século XIX e traz para o século XXI para ser analisado e tenta fazer algumas comparações. Mas você mesmo disse há pouco tempo que essa vivência, ela aconteceu em vários locais do Brasil. Nós temos vivências históricas de beatos e de crenças nesse sentido, e de seguidores em vários locais do Brasil. E o discurso desses beatos sempre foi um discurso muito forte e até certo ponto visionário, despertava no sertanejo, eu diria, ignorante, uma esperança de ter uma vida melhor. Chega um momento desse discurso do beato que ele chega a dizer que o próprio Cristo está errado quando criou a terra assim, e não é para ser assim. Vai ser assim porque nós vamos ter isso. Ele dá uma esperança além da própria mensagem de Jesus Cristo. Então a crença do sertanejo nessa pregação é uma crença assim cega. É tanto que Manuel, né, fica numa dependência dele. E uma outra coisa que também me deixou curioso, que eu não tinha visto isso ainda, tão real, o beato sacrificar os próprios seguidores. Eu tinha já, e era sabedor, de que ele incitava para invadir, para ir buscar comida. Isso, em alguns outros filmes que tratam de outros movimentos, aparece. Agora, a forma como ele faz com Manuel, uma verdadeira lavagem cerebral, para ele se tornar um seguidor, ele chega até a dizer que você vai ser o meu substituto aqui. Isso tudo faz com que apague dele um passado sofrido, criminoso, que ele se sentia por ter matado o coronel e 2 jagunços, e agora essa perspectiva de futuro, messiânica, divina, isso faz com que o sertanejo se iluda. E eu diria até, voltando sem nenhum interesse de trazer o fato para a realidade atual e com cuidado no anacronismo, mas essa pregação que foge dos princípios bíblicos e dos princípios cristãos, muitas igrejas fazem hoje. E a gente tem presenciado
a manada seguindo pessoas aí como líderes religiosos que pregam algo e misturam a política, que é o que eu coloquei antes, questão do colonialismo, com a religião, iludem as pessoas numa perspectiva de um mundo melhor, quando na realidade denigrem o Estado de Direito, a democracia, dizendo que essa outra vivência é mais pura, é mais digna, é mais propensa à liberdade humana. Então, isso torna essa realidade que a gente está analisando nesse filme muito perigosa no sentido da esperança que desperta nesse povo, levando-os depois à própria morte. É verdade. Tem outra cena, e o que você falou aí, Manuel, choca pelo discurso do Beato. Eu estudo o beatismo, a religiosidade popular há muito tempo, e eu percebo em alguns trechos, em alguns depoimentos, essa agressividade de alguns beatos. Não são todos, não são todos. E quando eu falo agressividade, não é agressividade, a violência física, é a agressividade no discurso, né? Aquela convicção de que você está dizendo. Tem outra cena aí que eu achei enigmático, é o diálogo entre o padre, o coronel e Antônio das Mortes. Antônio das Mortes entra aí, né? Bem Django, né? Bem Django, né? Bem aquele cowboy americano. E eu queria que você comentasse esse momento onde o que incomoda o coronel e o padre é o beato. Por que o coronel está incomodado com o beato? Por que a igreja está incomodada com o beato? Qual o problema que os beatos causavam, né, que o Glauber mostrou muito bem no filme? É bem interessante esse diálogo porque mostra justamente três figuras muito significativas nesse enredo. O padre, que defendendo um tipo de cristianismo, porque ali não é o cristianismo real, o cristianismo que Cristo veio. Se o beato tinha seus exageros, o padre não ficava por menos. Não ficava por menos. Né? É tanto que Antônio das Mortes diz para ele: padre, matar cangaceiro é um trabalho pesado, mas é fácil. Porque não me deixa traumas, não me deixa nenhum resquício. Agora, matar beato, não. O senhor diz, padre, ele aponta para o padre e faz uma colocação enfática. O senhor diz que o beato tem parte com o cão, mas padre, ele também tem parte com Deus. Quer dizer, Antônio das Mortes percebe claramente essa dualidade no beato. E também percebe isso no próprio padre. Ele coloca os dois num patamar de igualdade ali. Aí o padre vem com a citação bíblica para tapar a boca de Antônio das Mortes, né? Que está na Bíblia: Deus expulsou os pecadores do templo e papapá e papapá. E o padre tem uma outra colocação que eu achei muito interessante, quando ele diz assim, referindo-se ao coronel, que depois que o beato começou as pregações dele e a regimentar seguidores, nunca mais teve batismo na igreja, nunca mais teve casamento. Quer dizer, a igreja deixou de ter o dinheiro, a entrada de dinheiro, né? E é necessário acabar com isso. Aí o coronel diz: para vivermos em paz. Aí quando ele diz para vivermos em paz, ele coloca claramente onde a lei está. E eu sou a lei. Eu nunca ganhei eleição pelo voto. Ele coloca isso com muita clareza, quer dizer, o poder dos sertões, o poder dos locais mais ermos do Nordeste estava nas mãos desses coronéis. É tanto que, colocando claramente uma frase que permeou as eleições, o voto de cabresto, né? Então, o coronel se coloca nessa posição e logo vai oferecendo a Antônio das Mortes o valor necessário
para ele fazer o serviço. E o mais curioso é que o padre dobra esse valor depois. Exatamente. Então, a incitação que eles fazem a Antônio das Mortes, para Antônio das Mortes esquecer os medos que ele tem de matar um beato, que ele considerava uma pessoa também santa, é abafada por esse valor exorbitante na época de 600 contos de réis. Então, Antônio da Morte assume e vai executar o serviço. O diálogo mostra bem a relação de poder, né? Igreja e Estado. Igreja e Estado estarão presentes na Guerra do Contestado, presentes em Canudos, presentes no Caldeirão e em tantos outros movimentos socio-religiosos que ocorreram no Brasil. E Lemuel, tem no discurso do Beato, tem uma frase que ele coloca, né? Ele faz uma dubiedade entre o poder do Império e o poder da República, mas ele condena a República de uma forma mais enfática. Ele tinha crenças no imperador e toda aquela coisa do poder divino que ainda permeava a cabeça de algumas pessoas, mas o que o Beato coloca e que eu percebo é que me parece que quando ele fala da República, ele percebe esse poder muito mais perto dele do que o poder do imperador. E aí o medo dele, por isso que ele condena essa mudança de regime que ocorre no Brasil no final do século XIX. Nós vimos aqui o que o professor colocou na relação a o diálogo do coronel com o Antônio das Mortes, com o padre. E no filme também tem a cena do sacrifício de uma criança, onde o Beato diz a Manuel que ele deve lavar com sangue a esposa do Manuel Rosa. E isso nos remeteu a São José do Belmonte, as Pedras do Reino, lá aquele episódio no final do século XIX, onde também no movimento sebastianista das Pedras do Reino, acreditava-se que lavando as pedras com sangue, o Dom Sebastião reencantaria, ressuscitaria. Passado esse momento do beatismo, da religiosidade, Manuel, com a morte do beato, quem mata o beato é Rosa, é uma forma de reagir, né, àquela situação que se vivia. Manuel, desiludido, procura e encontra o Curisco, o cangaceiro Curisco. E aí, Manuel, nós temos uma passagem aí, o Manuel toma mais uma decisão na esperança de resolver os seus problemas terrenos. Se a fé em Deus não resolveu, a violência do cangaço talvez fosse a solução. Então você sai da religiosidade popular, do beatismo, para o cangaço. E aí Manuel recebe um apelido que era uma prática dos cangaceiros, né? Cada cangaceiro recebia um apelido dele. Ele foi batizado de Satanás. Como é que você vê essa mudança do Manuel, do beatismo para o cangaceirismo? Olha, mas eu vou pegar, quero colocar desde a tua observação ao sacrifício lá do beato com a criança, né? É que naquele momento da morte do beato, que Rosa reage depois e assassina o beato, Antônio das Mortes invade e assassina praticamente todo mundo. E é interessante quando ele se encontra com o cego Júlio, logo depois de praticar o assassinato em massa, ele diz para o cego Júlio pergunta a ele como foi, ele disse: matei a quase todo, deixei 2 para contar a história. Quer dizer, ele, para mim, refletiu 2 coisas. A primeira é que, como no diálogo lá com o padre e com o coronel, ele não queria mais falar do assassinato do beato, ele se livrou de assassinar o beato. Isso. Ele disse para o cego Júlio: o beato já estava morto.
Quer dizer, ele se livrou do assassinato do Beato e deixou 2 pessoas para contar essa história, para ele lavar a alma de que não tinha cometido esse crime que ele poderia arrastar para o resto da vida, como ele disse ao padre, que isso era traumático para ele. E nessa continuidade, a gente percebe que essa ida de Manuel e de Rosa, Rosa vai para o cangaço também revoltada. Na trajetória que ela faz ao encontro de Corisco, está claro que ela não vai aceitando. Ela reage. E aí é interessante perceber essa saída de um local religioso para um local de plena violência. Mas, como você é sabedor e estudioso do cangaço, o cangaceiro era também um místico. Ele tinha crenças arraigadas, inclusive de fechar o próprio corpo. Por que o cangaceiro dizia que o corpo dele estava fechado? Porque ele acreditava na bênção de Padim Cisso e de outros beatos com a força espiritual que tinham de fechar o corpo dele, de protegê-lo. Então, Manuel chega no cangaço e lá ele alimenta a esperança novamente de encontrar um meio de vida melhor. E disseste, ele é logo batizado de Satanás, e é interessantíssima e emblemática o diálogo que Corisco faz com ele, olhando para ele e diz, eu gosto de um cabra macho assim. Quer dizer, é um pouco chocosa aquela cena, né? Porque parece uma gozação com ele. O cabra, com a presença que ele tinha de frouxo, como se diz na linguagem nossa, e Corisco considera ele um cabra macho e diz, agora você vai ser meu cabra de confiança e vai me seguir e me proteger também. Uma das últimas cenas que nós fizemos aí para conversar é o diálogo de Antônio das Mortes com o Cego Júlio. Antônio das Mortes ele foi inspirado no Tenente Zé Rufino. O Tenente Zé Rufino é considerado um dos maiores matadores de cangaceiros. Então, Antônio das Mortes era um matador de cangaceiro. Né? E aí, o Zé Rufino foi o tenente que matou Corisco, né, e prendeu Dadá. E aí ele vai falando da violência, do destino, dos sertões. Sabe? Interessante isso. Como é que você vê, Manuel, essa relação entre Antônio das Mortes, Zé Rufino, a violência do cangaço, para a gente entender um pouco a sua visão? Olha, a gente tem que partir da visão do diretor do filme, né? Acho que Glauber Rocha, ele tenta fazer com que o filme se torne um momento dessa visão de poder e de violência no sertão. É tanto que ele não leva logo a cena para a violência. Ele provoca esse diálogo, ele focaliza esse diálogo com o Cego Júlio, que o Cego Júlio é uma figura muito importante no filme, porque os relatos que ele presencia, o diálogo que ele mantém com as pessoas, né, são diálogos importantes para, eu diria, renovar as cenas do filme. Porque o filme é interessante nesse sentido quando ele se renova. E o filme se renova nessas cenas. Aí o Cego Júlio coloca que já encontrou Manuel seguindo Corisco, que ele não disse que levou, porque ele ia se implicar com Antônio das Mortes. E ele disse que ele pode estar por lá, por aquelas bandas, ele mais ou menos indica a região que ele está. E nessa sede de matar cangaceiro, que emblematicamente vai lembrar essa figura policial, Antônio da Morte parte para assassinar Corisco. E é muito interessante, né, nessa cena que, como outras cenas, né, do filme, que não precisa de muitas
bravatas. E a cena anterior, que Corisco se despede dos seus homens, é muito também interessante, porque ele prefere ficar sozinho, sabendo, ele teve uma pré-munição, uma intenção em sua alma, em seu espírito, que ele ia morrer, que ele diz: vão embora, eu vou enfrentar Antônio das Mortes sozinho. Porque ele tinha certeza da violência que vinha à sua procura, e essa comparação que você faz é interessante, e Glauber não coloca os policiais, como é que se chamavam na época? Os volantes. As volantes no filme. Exato. Ele coloca essa figura emblemática, essa figura representativa, que não deixa de fazermos, de termos condições de fazer essa leitura. Daí eu dizer no início, quando eu analisei, quando eu coloquei os cuidados que o professor deve ter ao levar um filme para a sala de aula, de perceber o que é que o diretor do filme, o que é que as cenas refletem. Ela tem, às vezes, por trás do que está sendo apresentado, uma leitura diferente. E essa cena tem essa leitura diferenciada. Nós estamos caminhando para o final do nosso programa, mas eu tenho uma surpresa para você. Hoje nós estaremos estreando um dos quadros do nosso Resenha do Cangaço. Outros virão, mas hoje nós estaremos estreando aqui o Rastro do Cangaço. São locais de memória por onde cangaceiros passaram, não só no Rio Grande do Norte, mas em vários estados. E hoje, o nosso programa, nós tivemos em Felipe Guerra e gravamos um lugar de memória onde ocorreu um fato marcante na trajetória do bando de Lampião quando vinha para Mossoró. O Resenha do Cangaço no Rastro do Cangaço. Nós estamos aqui em mais um lugar de memória e o Resenha do Cangaço veio no Rastro do Cangaço, porque aqui nós estamos na Cruz do Mudinho, um jovem que foi assassinado pelo cangaceiro Moreno quando o bando de Lampião passou aqui. Moreno era um dos cangaceiros mais cruéis do bando de Lampião, mas não era o Moreno, pai de João Souto, que esteve conosco recentemente aqui no seminário Cangaço Felipe Guerra. Era um outro Moreno. E aqui nós estamos para registrar esse momento e esse lugar de mais um crime cometido por cangaceiros. E, para você que acompanha o Resenha do Cangaço, conhecer um pouco mais da nossa história, da história do cangaço, através do Rastro do Cangaço, esse quadro maravilhoso que leva até você um pouco da história e dos lugares de memória do cangaço. Emanuel, vamos caminhando para o final do nosso programa. Você viu aí essa experiência que nós estamos começando do nosso programa, que é seguir os rastros. Onde tem cangaceiro, o Resenha está lá. E traz para você imagens, trechos dessas vivências, dessas experiências. Por isso, quando a gente assiste o Deus e o Diabo na Terra do Sol e foca no cangaço, a gente percebe o alto grau de violência praticada por esses sujeitos. Mas uma última cena que eu queria analisar com você era a morte de Corisco e a fuga de Manuel e Rosa ao encontro do mar. Para a gente concluir, de forma bem objetiva, como é que você analisa essa última cena? Olha, novamente eu me refiro ao diretor, a todo o roteiro que foi montado para o filme, né? Que realmente ele quis mostrar que a esperança do homem é a última que morre. E manter Manuel e Rosa vivo faz com que a gente tenha uma leitura do filme
muito real do que, como diz a linguagem e o ditado popular, o sertanejo é, acima de tudo, um forte. E Manuel, como um caba muito teimoso e resistente, ele parte naquela carreira, naquele desespero, inclusive deixando até Rosa para trás, o que demonstra o que ele disse antes, uma negação. Porque tem uma cena antes dali, que ele abraça a Rosa e diz novamente a ela: nós vamos casar, nós vamos ter filhos. E novamente ele levanta esperanças, alimenta esperanças com Rosa assim, de um futuro melhor e de uma vida mais digna para ele. E naquela cena, Glauber mostra que ele se desespera e diz: eu quero é me salvar diante de Antônio da Morte, que está aí, que já matou Corisco, embora que eu não chegue no mar. E é muito emblemático, Lemuel. A gente não falou um pouco das músicas, mas uma das músicas que perdura, mas o filme é essa: O Sertão Vai Vir Amar, inclusive no discurso do Beato, né? E hoje a gente tem essa música, me parece que é Fagner, né? Das músicas de Fagner que diz essa frase. E essa frase, ela é bem emblemática, né? Nessa esperança de que a terra do sertão ainda vai ser uma terra vigorosa, uma terra fértil, onde o mel, como dizem os beatos, né? Vai correr, não sei de onde, e o leite e tudo mais, de alimentação plena e rica para as pessoas. E Manuel teve essa esperança. Até o final do filme, Glauber colocou isso. Como você disse no início, ele é essa personagem que permeia toda a história no filme e chega ao final vivo, mostrando que nunca vai deixar de acreditar que pode ter dias melhores e uma vida mais digna para ele e para a sua família. Bom, estamos concluindo o nosso programa, vamos ao sorteio. Manuel, de 1 a 20, por favor, diga aí um número. 7. Número 7, Luiz Aguinaldo. Como o Luiz é um dos coordenadores do evento, Luiz, você vai receber outro livro. Esse aqui vai ficar guardado para o próximo programa. Eu quero agradecer a todos e a todas por esse momento. Desejamos e esperamos você no próximo Resenha do Cangaço. Um forte abraço a todos.